dia 11 de junho, a Copa do Mundo começa com partida entre México e África do Sul. O evento esportivo acontece em um momento turbulento da geopolítica e levanta questionamentos sobre os critérios usados pela FIFA para banir seleções. Isso porque a seleção russa está impedida de participar por causa da guerra na Ucrânia. Mas os Estados Unidos não só vão jogar, como vão sediar partidas junto com México e Canadá. A questão das sedes é outro ponto sensível, já que na administração Trump, os Estados Unidos têm provocado atritos com os países vizinhos. Trump já expressou várias vezes o desejo de anexar o Canadá e, desde a primeira campanha, defende a construção de um muro na fronteira com o México. Ainda existe um impasse sobre a participação da seleção do Irã nos Jogos. O time se recusa a jogar em território estadunidense, mas a FIFA insiste que a seleção iraniana vai competir normalmente. O BDF Entrevista de hoje levanta a questão: o que esperar dessa Copa? Disputas geopolíticas darão as caras em campo e o evento pode ser usado politicamente? Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Eu sou Igor Carvalho, você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato 98.9. Bom, vocês já viram o tema de hoje. Falaremos sobre Copa do Mundo, está muito próxima a estreia, a abertura da Copa do Mundo. A trataremos por uma perspectiva que você que nos acompanha há algum tempo sabe, conhece, uma perspectiva do Brasil de Fato, tentando trazer a análise para além do campo, para além da questão esportiva. E hoje eu, particularmente, que acompanho, sou um consumidor de jornalismo esportivo, muito feliz em receber aqui esse convidado. Para mim, das vidas e das opiniões mais inteligentes que temos hoje no jornalismo esportivo. Recebo Irlan Simões, jornalista e pesquisador do Observatório Social do Futebol da UERJ. Irlan, muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Igor, olá pessoal que assiste o Brasil de Fato, agradecer as palavras aí, pela consideração. Vou tentar corresponder à altura aqui na nossa conversa, um tema que é complexo e eu acho que potencialmente vai mudar bastante aí o que a gente tem por regulação e normas esportivas dentro desse conceito geral e meio hipócrita sobre busca da paz mundial, né? Como o Infantino fala muito, futebol une o mundo, mas ele está desconsiderando que o mundo é muito maior do que os Estados Unidos. Então vamos ver como é que isso fica aí. Exato, você falou sobre esses conceitos hipócritas. Há uma provocação no nosso VT de abertura aqui, queria te ouvir sobre ela. Infantino subestima a opinião pública e a inteligência das pessoas quando garante a manutenção do afastamento da Rússia das competições, mas entrega aos Estados Unidos não apenas o direito de competir, mas também a sede da Copa do Mundo, o principal produto da FIFA, Irlan. Não só entrega a sede da Copa do Mundo, o direito de competir, a legitimidade, todo o respaldo que ele puder dar, mas mais além disso ele tem sustentado uma relação assim, minimamente obscena com o presidente dos Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram muito bem, mas o Trump jurava que ia vencer o Prêmio Nobel da Paz, que já é um prêmio também altamente contestável nos seus propósitos, nos seus princípios, né? Afinal, a vencedora foi, inclusive, uma suposta opositora do governo venezuelano, que depois entregou o Trump, mas uma vez que Trump não venceu, o Infantino foi lá e fez a vontade dele, tal qual um menino mimado, e, enfim, criou um famigerado Prêmio FIFA da Paz, entregou exatamente no dia do sorteio da Copa do Mundo, quando os olhos do mundo inteiro estavam voltados, né, para esse sorteio, considerando que essa é a primeira Copa com 48 seleções. Então você tem uma expansão, de fato, desse público interessado, como se a Copa do Mundo por si só já não fosse de interesse global, mas são sucessivos os casos assim de relações minimamente curiosas entre Infantino e Trump, mas eu acho que essa questão da punição ou não dos Estados Unidos, da contestação, ela deve ser apontada para mais gente além de Infantino, tá?
Inclusive, Infantino, para não ter que punir a FIFA, começou a soltar a informação de que a participação da Rússia voltaria a ser reavaliada. E, de fato, é de se entender também, porque existe um interesse político em torno disso e o que compromete essas ações, na verdade, é a opinião pública, né? Não exatamente o que o mundo do futebol está interessado em fazer. É bom entender também a partir daí. O mundo do futebol, ele é aquela história, o dinheiro não tem cor, o que tiver aqui de público, o que tiver de investimento, o que tiver de forma possível para a gente fazer essa máquina girar, a gente está disposto a fazer. Não à toa, as últimas Copas uma foi na Rússia, outra foi no Catar, uma série de denúncias, né, de violação de direitos humanos, uma série de revelações de um número absurdo de mortes de trabalhadores na construção dos estádios. Mas reparem como a Copa da Rússia, a Copa do Catar gerou uma insatisfação, uma reação muito maior dessa comunidade internacional do que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Alguém soltou no Twitter que eu achei brilhante. Faltam 2 meses para a Copa e absolutamente nenhum país escandinavo se posicionou, né, sobre o que é os Estados Unidos no contexto global hoje. É um país que está atacando uma nação que sequer gerou algum tipo de ameaça objetiva aos seus aliados ou aos próprios Estados Unidos, com a alegação de produção de armas nucleares, que até hoje, né, se diz que é contestável, que tem financiado a destruição da Palestina, que tem financiado a invasão do Líbano, tudo isso junto. Mas quem está se movendo com relação a isso? Porque a FIFA tomaria essa decisão se ninguém mais está tomando essa decisão, né? Porque os órgãos esportivos, queira ou não queira, eles são reativos, né? Enquanto eles não precisarem se mover, eles vão deixar tranquilo. Mas uma vez que o Ocidente falou que a Rússia deveria ser banida, deveria ser sancionada, deveria ser excluída dessa comunidade internacional esportiva, aí o COI agiu, aí a FIFA agiu. Como ninguém está reagindo com relação aos Estados Unidos, chegamos nesse patamar. A FIFA também não vai se preocupar em agir, porque ninguém está agindo, né? Ninguém sugeriu boicotar a Copa nos Estados Unidos até agora. Faltam 2 meses para a Copa. Ô Irlan, nós temos uma novidade na Copa de 2026, que é a expansão no número de participantes. A Copa, tradicionalmente, ela tem 32 participantes e salta agora para 48 participantes. Isso não é uma questão meramente esportiva, né? Imagino eu que há uma movimentação do Infantino também de maior controle político nas federações, entregar para as confederações um maior número de participantes. Isso garante a ele a manutenção, uma manutenção de um poder político e uma proximidade maior com as confederações? Não, isso aí é uma prática muito comum no futebol, mas óbvio que ela é também decorrente dos aumentos dos valores que envolvem a indústria do futebol, né? Você poderia pensar uma expansão da Copa do Mundo nessa proporção nos anos 80, mas talvez você não tivesse recursos para fazer isso acontecer, nem tecnologia de transporte, nem malha ferroviária, aeroviária, enfim. Você tinha limitações estruturais para fazer uma transformação dessa proporção, né? Mas é uma prática que João Avelange usou 2, 3 vezes, né? Que é você criar uma competição, você abrir, né, vagas dentro de uma competição, considerando que isso vai gerar um efeito positivo dentro de confederações que são decisivas, né, nas eleições da FIFA, uma forma de reprodução do poder. De certa forma, isso aconteceria com qualquer presidente da FIFA. Eu imagino que qualquer presidente da FIFA faria isso. E por outro lado, eu acho que o Infantino nem precisaria disso para se manter, né, no controle da FIFA, já visto que a Conmebol, essa semana, de forma unânime, já se posicionou pela continuidade do Infantino, né? Sem ninguém perguntar, vamos dizer assim. Nem Infantino se colocou publicamente como candidato, e a Conmebol já se posicionou sem ninguém perguntar, né? Então, acho que tudo isso é muito estruturado, né? Ou seja, é um montante de dinheiro muito grande para ser distribuído, e ele é distribuído de acordo com essas correlações políticas, né? Provavelmente a Conmebol está esperando alguma contribuição da FIFA para algum projeto que ela tem, né? Suponhamos jogar uma final da Copa Libertadores da América em Miami, digamos, né? Estou supondo aqui. A gente só vai saber quando acontecer. Talvez propor que a CONCACAF libere que clubes dos Estados Unidos, do México, participem da Libertadores, para uma nova expansão da Libertadores.
Percebe? Todos esses movimentos eles são correlatos, né? Então, a expansão de uma Copa do Mundo, onde você vai ter mais seleções, por exemplo, africanas e asiáticas, que são muito numerosas, é um colégio eleitoral grande, mas que dificilmente conseguem ter esse acesso, porque as vagas sempre foram restritas, né? Considerando que você tem um número muito mais amplo de vagas para a Europa, isso gera um efeito eleitoral, com certeza. Mas, por outro lado, eu vou te falar assim, eu particularmente acho interessante uma Copa mais expandida. Aí é aquela coisa. Assim como eu achei maravilhoso o Mundial de Clubes, achei extremamente interessante ver uma competição mundial de clubes dessa proporção. Então, assim, é o Infantino que a gente conhece, é o cara, né, contestável em seus próprios, né, em seus muitos princípios éticos e morais, mas do ponto de vista esportivo tem entregado algumas coisas legais. Então, Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções Expandidas é legal. No fim das contas, a gente se vende para isso, né, Igor? Eu estava reticente com a Copa do Mundo de Clubes também, mas eu me rendi no processo, achei muito interessante também. Me diverti absurdamente. Agora, Irlan, nós tivemos Copa do Mundo, por exemplo, em 1978, em contexto de ditadura na Argentina, né? Nós tivemos Copa do Mundo em 1990, pós queda do Muro de Berlim na Europa. Você acha que essa Copa de 2026, por conta do que se apresenta na geopolítica, você acha que essa pode ser a Copa do Mundo mais politizada? Eu duvido, porque eu acho que ninguém vai ter coragem de se colocar, né? Justamente pelo que eu falei antes, né? Se você buscar o que foram as posições das federações europeias, especialmente as escandinavas, onde você tem uma facilidade maior para se posicionar nesse sentido, né, de democracia, direitos humanos, etc., tudo bem. É uma posição importante, necessária, mas quando você coloca e compara isso com o posicionamento hoje, né, no contexto dos Estados Unidos, um contexto que nós temos, já seria no contexto geral, com o trumpismo, com os valores do preço dos ingressos absurdos, pela própria articulação política que foi feita em torno para a produção dessa Copa, etc. Mas está falando no contexto de pelo menos 3 anos, quase 3 anos. A gente tem um massacre de um povo, que a gente pode chamar de genocídio, uma limpeza étnica de uma região, né, uma destruição total de qualquer estrutura mínima de moradia e de produção econômica de Gaza. Aí você tem a invasão de territórios importantíssimos na Cisjordânia, agora você tem a invasão do sul do Líbano e você ainda tem bombardeios no Irã. Assim, não faltam argumentos, né? Se você quisesse colocar, né, fazer todo aquele tipo de duplo padrão de valores que se coloca o tempo inteiro, né, como a gente tem visto, por exemplo, a tentativa, por exemplo, de criminalizar qualquer crítica ao Estado de Israel, e sempre com o argumento que Israel tem o direito de se defender, o Irã estava quieto na dele, ninguém está se defendendo do Irã. Não faltam argumentos para dizer assim, isso é basicamente o que a Rússia fez ali em 2022, vocês fizeram o que fizeram, né? E ninguém, né, da comunidade europeia, ninguém da União Europeia tem se pronunciado nesse sentido, ninguém tem se posicionado, nem representações institucionais, diplomáticas que sejam, de forma mais empática, embora alguns ainda tenham alguma representação, talvez a Espanha tenha se destacado nisso daí, e até, de certa forma, liderou, né, a não entrada da Europa de cabeça nessa loucura que é essa guerra contra o Irã. Mas você não tem nenhum posicionamento do mundo esportivo nesse sentido. Então, acho que ele vai ficar por isso mesmo, né? O mundo segue acontecendo como está, o futebol, a bola vai rolar, e aí nós vamos nos sublimar novamente, porque essa é a contradição do futebol, né? Ao mesmo tempo que ele pode expor essas questões políticas profundas, né? Por exemplo, estamos tendo uma grande exposição do que é a hipocrisia ocidental. Eu acho que é isso que a gente está tendo de aprendizado nessa Copa do Mundo, né? Existe uma coisa chamada a hipocrisia ocidental. Quem não entendia o que era isso, agora está entendendo. É basicamente isso. Irlan, eu acho que talvez o que eu queria talvez te provocar é em relação a dentro do campo. Porque no Catar nós vimos alguns jogadores tentando se posicionar em relação à bandeira LGBT no Catar por conta da perseguição à população LGBT. Você acredita que a comunidade do futebol, e aí eu não estou falando da burocracia do futebol, eu estou falando dos jogadores, quem de fato constrói o futebol dentro do campo. Você acredita que a comunidade do futebol,
de alguma maneira, dentro de campo, nós vamos ver manifestações, por exemplo, contra Israel, ou manifestações contra os Estados Unidos, aquela coisa, faixa do capitão, a camiseta, na arquibancada. Eu sei que os Estados Unidos está preparando um grande aparato de segurança para evitar bandeiras, para evitar camisetas com protesto. Você acha que tudo isso vai ficar para o lado de fora dos estádios? Nós não devemos ver dentro do campo manifestações políticas? Dentro do campo, no máximo, eu aposto aí algumas seleções com maioria árabe, né? Fala assim, árabe e muçulmano, né? Porque o que está dado hoje, né? Foi a propaganda de guerra de Israel e Estados Unidos, é como se fosse uma disputa, como se fosse uma guerra santa, né? Isso é colocado o tempo inteiro. Recentemente, o Peter Hegseth fez isso lá, num dos pronunciamentos que ele faz diariamente sobre a guerra, para justificar como é que a grande besteira que eles fizeram de entrar num atrito com o Irã. E ele vai falando pelo Deus, né? Ele fala o tempo inteiro que é uma batalha do bem contra o mal, e o próprio Netanyahu falou que é a missão do povo escolhido. Então tem uma coisa, inclusive, messiânica também, nesse rolê aí. Então, obviamente, você vai ter uma reação nesse sentido, né? Os jogadores muçulmanos vão, de alguma forma, já estão, né, se posicionando dessa forma. Então, a gente vai ter aí, mesmo que o Irã não vá para a Copa, eu acho que vai, né, mas vai em condições bem complexas, bem difíceis. Mas a gente vai ter uma série de outras seleções, né? Marrocos vai estar na Copa. Você tem vários jogadores que jogam em seleções europeias que também são muçulmanos. No máximo, veremos alguns deles tomarem posições, embora eu imagine que eles estarão absolutamente constrangidos a não fazer, né? Eles vão estar pressionados a não se posicionar de forma alguma. A gente sabe que já é difícil para jogadores profissionais, né, atletas, tomarem posicionamentos políticos que, enfim, incomodem as pessoas que os empregam. Nesse caso em específico, estamos falando da hipocrisia ocidental, vamos usar esse grande elemento de poder que é a hipocrisia ocidental. Eu acho muito difícil que os jogadores tenham essa disposição em gerar esses atritos, né, porque as consequências posteriores podem ser muito grandes. Fora do estádio, com certeza, o pau vai quebrar, né? Não tenho a menor dúvida, né? Eu acho que isso acontece em todas as Copas do Mundo, em todos os grandes, em todos os mega eventos, na verdade, porque é um momento de visibilidade, né? Então, ao mesmo tempo que você está ali usando esse evento como uma plataforma de projeção da imagem de um governante, de um país que seja, etc., por outro lado, você também tem essa mesma visibilidade servindo à sociedade civil para que ela se posicione sobre o que precisar se posicionar. E no que não falta é assunto dos Estados Unidos também, para esse sentido. Claro, eu estou falando o público, aí assim, seria o público local, né? O público norte-americano, os movimentos sociais nos Estados Unidos. Não exatamente o público que vai viajar para os Estados Unidos para assistir a Copa do Mundo. Primeiro, porque vai ser muito difícil ir para lá, existe toda uma política, uma alteração na política de concessão de vistos. Segundo, os preços dos ingressos estão absurdos, daqui a pouco vou falar sobre isso, né? Com a ideia brilhante da FIFA de soltar só pequenos pacotes, sem dizer quantos são, de ingressos, e criar dentro do próprio sistema da FIFA um sistema de revenda, e os preços dispararam para a ordem dos quase $1.000 para um jogo convencional, um jogo qualquer de fase de grupo. E, por outro lado, você tem o ICE, né? Aquela política de deportação, de prisão de imigrantes que seja. E isso pode ser, obviamente, e assim como não existe critério, o ICE funciona quase como uma milícia. Eu imagino que o mal-estar, a sensação de temor, qualquer pessoa estrangeira que estiver nos Estados Unidos vai ser muito grande, seja qual seja o seu poder aquisitivo, tá? Porque isso, inclusive, afeta pessoas que até têm capacidade financeira para, enfim, se defender. Mas imagina que o climaço vai estar lá, né? Você mal tem dinheiro para entrar no estádio, você já gastou uma nota para entrar no estádio, com certeza isso desestimula também, talvez, inclusive, faça parte de uma estratégia também política, né, da produção da Copa do Mundo. Agora, há uma expectativa enorme, Ilan, sobre, primeiro, a ida ou não ida, a definição sobre a participação do Irã, né? E caso participe, o Irã chegou a solicitar à FIFA que jogasse somente em território mexicano e canadense. Parece que a FIFA não consentiu. E tem insistido o Infantino na participação do Irã, como qualquer outra seleção, mas não será, né? Acho que é pouco provável que o Irã consiga ultrapassar a fase de grupos,
mas acredito que os jogos do Irã, eles estarão cercados de um olhar muito atento sobre qualquer lateral cobrado pela seleção. Eu queria te escutar primeiro sobre... eu entendi na tua fala que você já acredita que o Irã participará da Copa, né? Mas o que você espera da participação iraniana, principalmente a participação iraniana em território estadunidense, né? Como se comportará tanto a delegação iraniana quanto os atores estadunidenses envolvidos na burocracia da Copa, né? Na organização da Copa. Tem um elemento aí que eu acho que é importante, sim. O regulamento da FIFA, ele exige que países desistentes, né? E aí ele não vai dizer, a FIFA não vai aceitar que isso é um motivo para desistir de participar da Copa, né? Estar na casa do seu inimigo, né? Enfim, porque o esporte ele está acima dessas coisas, essa grande bobagem que é essa política do esporte, ele exige que essas equipes elas se pronunciem até 60 dias antes da competição. Salvo engano, isso é amanhã, né? Dia 11 de abril, nós estamos gravando dia 10 de abril. Isso vai incorrer numa multa e a chance do Irã ficar excluído das competições internacionais durante 2 anos, salvo engano. Não sei se o Irã teria problemas em pagar isso, não. Sabe? Não sei se teria condições de pagar isso, inclusive ia contestar se a punição é válida, talvez nos tribunais superiores, como o CAIS, que ocorre na Suíça, etc. Essa é uma possibilidade também. O Irã deixar, inclusive, a Copa do Mundo com uma seleção a menos. Seria, inclusive, um constrangimento tremendo para a FIFA, porque jogaria no colo do Infantino a responsabilidade de não ter garantido a segurança mínima da seleção. Isso, inclusive, é prerrogativa da FIFA, né? Então, pode ser que no meio desse caminho a gente tenha essa surpresa. Mas eu acho que para o Irã é muito mais interessante estar presente, inclusive, talvez, né, aproveitando essa deixa para fazer algum tipo de posicionamento, ou até, inclusive, forçar, né, facilitar essas negociações. A grande questão é que o conflito com os Estados Unidos e Israel contra o Irã, né, a agressão, né, que é isso que nós temos, ninguém induziu esse conflito, ele só se sustenta por 2 razões muito básicas. Primeiro, Donald Trump está sendo ameaçado por Netanyahu, muito provavelmente por exposição de coisas que ele fez no passado, e isso o obriga a continuar tocando a guerra que ninguém no público americano está interessado, inclusive vai ter um custo eleitoral muito grande para ele. E 2, Netanyahu sabe que assim que acabar a guerra ele é destituído, né? Então, assim, é isso. Daqui para lá a gente sabe como vai ficar. O Irã está tentando até, inclusive, resolver esse assunto, mas Netanyahu não pode deixar isso acontecer. É o grande projeto hoje de expansão novamente territorial de Israel, que passa também por todas essas questões. Então, isso vai continuar. E a FIFA está ajudando. Ô, Ilan, há um processo, e aí eu queria falar já do pós-Copa e tentar trazer isso para o Brasil um pouco. O Brasil sediou a Copa de 2014 e havia uma preocupação com o que se chamava, gastou-se muito na construção de estádios em um país que tem uma tradição de futebol, muitos estádios, e dizia, os elefantes brancos, eu lembro muito Chuca Kfouri, Trajano, muito preocupados com como o Brasil se estruturava para a Copa do Mundo, atendendo caprichos da FIFA, a arenização do futebol. As críticas que um setor mais, desculpa a redundância, um setor mais crítico da crônica esportiva fazia ali em meados de 2012, 2013, elas se confirmaram? A execução da Copa do Mundo no Brasil cooperou para uma elitização do futebol brasileiro? Essa arenização, essa entrega do futebol brasileiro a conceitos modernos do futebol, ela elitizou não apenas o público, mas o produto? A arena em si, né, quando a gente fala de arena multiuso, a gente está falando não só de uma estrutura, né? Claro que para muitos era muito óbvio que a gente tivesse que aceitar e achar positivo a construção de estádios mais modernos, mais qualificados, né? Claro, a gente precisa disso em vários estádios, inclusive as próprias arenas hoje já precisam de algum retoque, porque já não entregam, ou já foram construídos, inclusive, com conceitos que hoje já não são dados como tão interessantes. Mas a entender que a arena multiuso, na realidade, ela é um conceito de consumo esportivo, né, ao meu ver, né, o meu entendimento é isso.
Você não está falando só de um lugar onde você vai colocar espectadores e torcedores tradicionais para assistir um jogo. É um lugar onde você precisa de um público de alto poder aquisitivo para manter aquela estrutura viável. Ou seja, você precisa de pessoas de classe média alta, pessoas com alto poder aquisitivo, para consumir produtos para além do espetáculo futebolístico que está ali dentro de campo. Coisa que o torcedor mais tradicional do Brasil, o tipo mais comum do torcedor, e geralmente é um torcedor que vem de classe trabalhadora, ele não tem condições de sustentar. Né? O ingresso para ele já é muita coisa, porque ainda tem o transporte do lado de fora e algum tipo de alimentação mínima para ele sustentar 2 horas de jogo e mais talvez 1h30 para chegar em casa. Né? Ou seja, a arena ela pressupõe essa substituição de público por princípio. Isso não é a gente que fala, nem é só porque vai ter um gestor lá que é um playboy da Faria Lima que vai querer fazer isso acontecer. Né? É porque a arena precisa disso para funcionar. Então, uma vez que a gente teria a necessidade de construir estádios adequados ao padrão FIFA, fora a questão dos custos e uso de dinheiro público exacerbado para tal finalidade, mas talvez pudesse ter pensado uma estrutura pensando no pós-Copa, né? Que é o público de futebol no Brasil, o que é que ele realmente precisa, em padrões de conforto, sim, mas também o que é que ele deve arcar em termos de estrutura custosa e como ele pode arcar isso. Né? Hoje, os ingressos continuam muito caros. A gente teve até uma leve melhora depois de uma certa revisão, né? Os anos tenebrosos mesmo foram 2013, 14 e 15, né? Porque, de fato, ali ainda se entendia que os clubes iam conseguir alterar completamente o público dos seus estádios, só viria gente de alto poder aquisitivo, algo que não aconteceu, é algo que não vai acontecer. E depois você tem uma certa ponderação em relação ao que é o preço, que deveria ser o preço dos ingressos. Então, os planos de sócio-torcedor vão ficando mais populares, e aí você vai tendo, né, uma certa variação de valor. É o que eu diria que foi a desarenização, foi quando se desistiu daquele projeto de arena multiuso. Primeiro porque foi um fracasso do ponto de vista cultural, da transformação cultural que você queria fazer, e isso é absolutamente positivo do nosso ponto de vista, né, de quem olha o futebol com um olhar crítico, porque não acabou com a festa nos estádios, o torcedor brasileiro não se tornou o bobão que acha que todo mundo tem que ficar sentado, o torcedor brasileiro continua entendendo que o estádio também é um lugar de se divertir, né, não de ficar sentado, passivo, olhando um espetáculo que nem é esse espetáculo todo. Mas também foi um fracasso financeiro, porque as arenas não se tornaram viáveis, né, não se mostraram viáveis. Né, e a gente não teve um aumento fantástico de público. Então começa a ter, nos últimos anos, fatores que, para mim, vão muito além das arenas. Né? Mudança geracional, pós-pandemia e a necessidade de estar em espaços públicos, a consolidação dos planos de sócio-torcedores, são vários outros elementos que vão explicar o aumento do público nos últimos anos. Não exatamente as arenas depois de 10 anos de fundadas. Né? Mas, e aí, do ponto de vista da questão dos elefantes brancos, que você colocou, sim, existem vários elefantes brancos. A gente não precisava de tantas arenas. Né? Não precisava de tantas arenas. E uma coisa que eu acho importante, inclusive, porque aqui é um espaço, né, de discussão qualificada, eu acho que é muito prejudicial a gente pensar no que foi o golpe de 2015, sem pensar que a Copa do Mundo foi também um fator relevante de indignação popular. Eu já vejo muitas discussões sobre o tema, documentários sobre o tema, livros sobre o tema, e todo mundo esquece que existia uma Copa do Mundo no Brasil. Né? Não é porque o futebol é a coisa mais importante do mundo, mas porque a Copa do Mundo é algo muito relevante. Quando está falando sobre o Catar bota uma Copa do Mundo lá, no Oriente Médio, porque ele quer se projetar para o mundo, ele quer se colocar como um país envolvido na comunidade internacional, um país legítimo. Ao mesmo tempo, ele chama atenção para as coisas negativas também. Né? E num país como o Brasil, que tem toda uma imagem positiva para o mundo e que interessava também aos governos da época, o governo do PT na época, né? Aproveitar a Copa do Mundo para também projetar o que foram os avanços sociais que nós tivemos, mas uma Copa do Mundo que custa bilhão para cada estádio, ela vai gerar indignação. E não foram só os setores da direita que ficaram indignados, foram os setores da esquerda também, que percebiam que isso estava errado, porque foi uma grande negociata. Né? Foi uma grande negociata que precisou ser feita para que a Copa do Mundo saísse. A Copa do Mundo só existe através de um consenso. Qual consenso? Consenso político com vários tipos de força. Né? As arenas estavam em estados controlados pela direita. Né? Óbvio que isso ia acontecer. Mas eu acho muito, muito ruim quando a gente esquece que em 2013 a gente tem aquele problema todo, mas muito relacionado com uma Copa do Mundo absolutamente custosa. Se isso foi aproveitado, englobado, aglutinado por uma direita que já estava em ascensão, é outra história. Mas esquecer que isso foi um elemento importante, eu acho isso muito ruim para a retrospectiva da história do Brasil. Foi o fator principal? Definitivamente não foi, mas foi um fator extremamente relevante.
né, para entender a importância do futebol no Brasil e a Copa do Mundo nesse contexto todo, eu acho que tirar isso daí é contar a história pela metade. E reforçando, inclusive, o que você diz, Ilan, é importante que tem muita gente que coloca no mesmo balaio toda forma de manifestação em 2003, mas é importante lembrar que nós tínhamos um movimento Não Vai Ter Copa, que inclusive tentou na abertura da Copa do Mundo no Maracanã se aproximar do estádio, foi repelido com violência, foi reprimido com violência. Então esse movimento esteve em algumas arenas, em algumas capitais do país, organizando manifestações contra a realização da Copa do Mundo. A gente não pode esquecer que em Itaquera, onde hoje tem a arena do Corinthians, houve uma remoção de não vou me recordar agora quantas famílias, mas mais de uma centena de famílias, com certeza, para a realização da abertura, a abertura foi em Itaquera, para a realização da abertura da Copa, para a construção do estádio, com uma série de promessas de contrapartidas para a comunidade, algumas delas não se realizaram, então há um estádio, acho importante que haja um estádio na zona leste de São Paulo, uma região historicamente pobre, que não teve chance de protagonizar fatos relevantes na história da cidade, mas as contrapartidas disso, o que nós vemos hoje é, por exemplo, um encarecimento da vida dessas pessoas. Muita gente saiu e foi ainda mais para a beirada da cidade para poder morar, porque o aluguel ficou insustentável. Desculpa, você queria falar. Não, só para complementar, porque a gente teve Copa do Mundo e teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, né? Esses movimentos estavam relacionados, né? Os mesmos comitês populares da Copa participaram também dos comitês das Olimpíadas, né? Que eram essas organizações de sociedade civil que estavam ali denunciando vários problemas, né? Ou seja, não estamos falando exatamente de um movimento contrário ao governo federal, era generalizado, até porque era a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, que patrocinava a remoção da Vila Autódromo, né? Uma comunidade próxima das estruturas do Parque Olímpico, inclusive agora teve um incêndio no teto do velódromo, quem já foi lá viu, assim, não é nem metade do que era antigamente, dada a proporção da remoção, mas você teve ali uma parte daquela população que resistiu dentro daquele território. Então, assim, eram muitos elementos ao mesmo tempo. A Copa do Mundo exige, de certa forma, essas contrapartidas. Acho que o Brasil, na hora de negociar com a FIFA, encontrou alguma tentativa de controle razoáveis. Aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de preço de ingressos, obviamente conseguimos ter uma boa conquista, mas do ponto de vista das remoções, né, das violações de direitos civis, etc., isso foi muito pesado na época, né? Então é bom pensar por aí também, né? E aí a gente tem agora os Estados Unidos. Eu não duvido, por exemplo, que a Copa do Mundo seja um ambiente fantástico. Aí a gente tem só um problema. As arenas multiuso nos Estados Unidos, elas têm uma configuração muito própria, né? Elas são muito afastadas do centro da cidade, elas são quase inacessíveis a pé, por exemplo, ou de transporte público, são péssimas. Então, se acontecer alguma coisa lá, muito provavelmente não será nem muito perto dessas arenas. Não sei também se teria algum impacto visual, mas cheirinho de gás lacrimogêneo dentro de uma arena seria talvez um impacto interessante para o mundo ver como é que as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Ilan, queria propor uma reflexão contigo, que é o quanto nós estamos falando aqui dessa tentativa de elitização do futebol. Você já nos disse aqui a sua opinião de que há uma resistência, né, imposta até pela realidade socioeconômica brasileira, mas o quanto nós tivemos um processo no Brasil, depois que a Champions League, o principal campeonato de clubes da Europa, foi para a TV aberta, com o ascenso das redes sociais, então uma nova geração conseguindo acompanhar de perto os grandes clubes europeus, os jogadores que lá estão, muito mais próximo. Eu cresci vendo o Ronaldo jogar, mas eu não tinha muitas imagens do Ronaldo na Europa. Hoje, o Ronaldo teria sua vida transmitida 24 horas por dia. O quanto você acha que isso vai mudando um pouco a identidade do futebol? Estou falando aí um papo quase sociológico contigo, assim, da identidade mesmo do torcedor, e o quanto isso acaba se tornando uma pressão para o clube dele. Porque se o modelo é o Real Madrid, um clube como o Vasco da Gama necessariamente um clube popular,
um clube de penetração nas periferias. Um clube como o Vasco da Gama não tem que necessariamente querer ser o Real Madrid ou ter como modelo o Real Madrid, mas talvez uma nova geração de vascaínos imponha ao Vasco da Gama que ele se aproxime do modelo de clube que é o Real Madrid. Estou falando uma bobagem? Que reflexão que você tem sobre isso? Queria te escutar um pouco, Irlan. Você falou assim, um debate quase sociológico. Eu acho que tudo aqui que ele está falando é um debate sociológico. Assim. A gente está fazendo sociologia através do futebol, né? Não à toa tem um monte de livro aqui atrás de mim, que são as pessoas que fazem esse debate. Então, assim, estamos fazendo isso e é necessário que se faça isso, né? E quando está falando de transformação da percepção desse novo público do futebol no Brasil, sem dúvida isso é um fator central, né? Que claro, nos anos 90 a gente já via um êxodo de jogadores do talento brasileiro do futebol europeu muito grande também, mas a gente não tinha ainda naquela época essa possibilidade de consumir de forma tão intensa, né? Como você falou. E as novas gerações têm, inclusive, tem um fator que pouco é colocado, inclusive em estudos sociológicos sobre futebol, que eu acho que é crucial, que é o videogame, né? Acho que a capacidade, a dispersão que hoje tem o videogame, a penetração nessa nova geração e a imagem que ele produz sobre o futebol, e assim, é uma imagem muito concreta de como é distante o nosso futebol do deles. E nem é tão distante, mas está representada, por exemplo, na marca dos clubes, está representada nos valores que aparecem da qualidade dos jogadores, né? Porque cada bonequinho daquele ele tem uma classificação por número. Isso gera na cabeça do público mais jovem uma percepção de distanciamento muito grande. E aí isso vai valer para tudo. Vai valer para tudo. Ao mesmo tempo, não contextualiza várias coisas, que foi a Lei Bosman, por exemplo, que permitiu esse êxodo de jogadores. Permitiu não, proporcionou esse êxodo de jogadores. Como do dinheiro da indústria do futebol que a gente tem hoje, está tudo concentrado na Europa, mais especificamente na Premier League. A Premier League hoje, ela sozinha, ela é quase a soma da Bundesliga, de La Liga e da Série A italiana juntas, né? E a França, de fato, muito atrás. É difícil representar isso para esse público mais jovem, mas ele percebe, de certa forma, pela saída dos talentos, né? Mas eu acho que, por outro lado, né, embora seja difícil você falar isso de forma generalizada, porque eu acho que isso afeta mais o público que está nas grandes capitais, próximo desses clubes, ou seja, pode eventualmente frequentar um jogo de futebol no estádio, né? Mas eu gosto de frisar isso. Acho que a ideia da cultura como torcedor, ela não vai se perder, né? O torcedor frequente, o torcedor de estádio, ela não vai se perder, né? E por isso que eu acho tão importante valorizar isso e trabalhar para que isso se mantenha e que isso se alimente. Isso passa, inclusive, pela questão dos estádios, você garantir a acessibilidade nos estádios, né? E que uma mãe, um pai possam levar o filho, que esse filho cresça e possa levar, né, o neto, em suma. Essa questão da continuidade, né, dessa cultura de torcer nos estádios. Porque uma vez que você foca, e aí a gente volta para a questão das arenas, uma vez que você foca num público que ele é essencialmente consumidor, clientelizado, né, ele quer ser um cliente dentro do estádio, ele também lida com aquele produto, aquele serviço, como fosse um serviço convencional. Então ele pode simplesmente optar por não querer mais consumir aquele conteúdo. E as pessoas de alto poder aquisitivo, ela não só não tem um nível de... Pode até se envolver muito com o clube de futebol, né? Mas o futebol, para ela, pode ser só mais um de uma ampla gama de possibilidades de entretenimentos possíveis, né? Um cara rico que vai ter um feriadão aqui no Rio, feriadão não, mas alguns vão conseguir fazer um feriadão da quinta e sexta, ou da segunda e da terça, pode ter jogo, vai ter um Fla-Flu agora no fim de semana. Mas o cara de alto poder aquisitivo vai aproveitar esse feriadão aí e ele vai viajar para Paris. Ou se não puder ir para Paris, mas vai viajar para uma praia do Nordeste. Ou, sabe assim, ele tem possibilidades, tem condições financeiras de fazer outras coisas que não o futebol. O público do futebol tradicional era o público da classe trabalhadora porque era também um evento mais acessível. Claro que hoje, né, a gente teve avanços consideráveis na sociedade brasileira. Um cara de classe trabalhadora, hoje ele consegue ter acesso a várias outras coisas. Mas o futebol ainda é o que mobiliza ele. O futebol ainda é o que apaixona ele. E não dá para gente colocar o futebol naquela janelinha lá do entretenimento bobo. Não é, porque aquilo faz parte da formação identitária da pessoa. Ali ele gera uma série de relações sociais, né, e comunitárias que vão, inclusive, proporcionar um bem-estar na vida dele.
ele gera amizades, ele gera espaço de sociabilidade, né? Ele tem um espaço de pertencimento, ele se envolve com aquilo. Na medida que você tira esse cara do estádio, você quebra toda uma relação, né, de vida, né, que essa pessoa tem. É como você chegar hoje talvez não mais, porque já se perdeu há tanto tempo. Mas eu me lembro ali nos anos 2000, ia conversar com o porteiro do prédio do meu pai, falar, pô, você gostava de ir pro jogo? Ele, pô, eu gostava muito, mas hoje não dá mais para ir. Anos 2000, pré-Copa do Mundo. Porque, inclusive, quando eu vou escrever o Crentes Versus Rebeldes, que é o livro que é sobre a arenização, eu falo, ó, a arenização era um vetor de uma elitização do futebol brasileiro que já estava se dando nos anos 2000. Né? De transformações muito grandes que começam, inclusive, em São Paulo, né? com toda aquela imposição, aquele Ministério Público bem pavão, que vai se dedicar ao futebol para se favorecer. Uhum. Gestão, o Fernando Capês, perseguidor de torcidas em São Paulo. Eu tenho pavor, viu, Ilan? Eu sou São Paulino, eu sou de uma fatia da torcida do São Paulo que tem pavor de ouvir falar em arenização. Por favor, não mexam no Morumbi. Temos a sorte nesse aspecto de gestões incompetentes, porque todos os ex-presidentes de São Paulo falaram disso, mas não conseguiram concluir. Ilan, eu tenho pouquíssimo tempo, mas queria muito tratar de um último tema contigo, então se você puder se aproximar aí do mais sucinto possível, mas o quanto nós temos hoje uma hegemonia no futebol brasileiro construída já há alguns anos, de Palmeiras e Flamengo, que são dois modelos diferentes de gestão, mas que consagram o discurso anti-SAF. E nós temos, por outro lado, o Botafogo, a maior conquista da sua vida, numa SAF, e o Vasco, dois modelos de SAF que estão em queda nesse momento. O Bahia tem tido uma ascensão, mas nós não tivemos ainda uma SAF consagradora, o que eu acho que acaba... Não sou da área, mas por favor, me ajude nessa reflexão. Nesse momento, no Brasil, uma queda no discurso que pede a SAF por conta de não termos tido ainda um modelo consagrador? Eu estava tentando, inclusive, criar uma forma de explicar isso de forma bem sintética. Eu vou tentar fazer isso agora. Desculpa, Ilan. Minha primeira experiência. Não, tranquilo, não, porque esse dia eu estava pensando assim, como explicar o que é a questão da SAF? Né? Enfim, esse dia eu estava dando um curso na CBF Academy e estava tentando falar sobre essa transformação na percepção. Que as SAF chegam no Brasil com um grande movimento político. Né? É bom a gente ver isso. Né? São agentes econômicos que vão se mobilizar para fazer com que os torcedores achem, pô, agora chegou a SAF, tudo vai se resolver na vida. Então, na hora de aprovar uma SAF no meu clube, a coisa vai passar assim, sem contestação. Você pode olhar aí, as votações nas assembleias de aprovação de qualquer SAF no Brasil, teve papo de 90% de aprovação, inclusive no Vasco, inclusive no Curitiba, inclusive no América de Natal, falando de SAFs que estão dando muito problema. Tá? Óbvio que casos como o Vasco e o Botafogo eles vão virar um pouco o debate, o tempo também ia permitir isso, mas assim, casos tão desastrosos em tão pouco tempo, eles gerariam essa virada de chave. Não é bem assim que coisa funciona, o futebol é um pouco mais complexo do que entrou dinheiro, jogou, gestão empresarial vai funcionar mais que a gestão associativa, e aí vamos embora. Então já tem melhorado. O problema que eu acho que é o mais complicado aí, é que o torcedor brasileiro tem uma dificuldade muito grande de olhar para outro clube de forma madura. Ele só olha para o que acontece no seu próprio clube. Então hoje o Vascaíno e o Botafoguense entendem que a SAF não é aquilo tudo, embora o Botafoguense tenha sido muito feliz, mas entender o que é entregar os desígnios do seu clube de forma totalmente acrítica a um dono norte-americano, que é um capitalista suicida típico norte-americano, que trabalha com muitos empréstimos, totalmente alavancado, e o Vasco entregou para um bandido, vamos falar assim de forma bem aberta, mas o torcedor de um clube que ainda não virou SAF só olha a SAF como essa mesma panaceia, vai entrar o dinheiro, a gente vai resolver nossa vida, etc. Ninguém quer olhar ali, olha só um pouquinho para o lado para entender como funciona outro lugar. É difícil, a ampla maioria dos torcedores de futebol não consegue olhar para o clube do lado. Então, assim, se dava para avançar um pouquinho mais no debate da SAF, era esse torcedor olhar para outros casos. Por isso que eu acho fundamental o sistema estar o tempo inteiro na TV. Está o tempo inteiro no noticiário esportivo, para que as pessoas consigam amadurecer esse debate e não venha mais SAFs em outros clubes passando a toque de caixa, porque é isso aí mesmo, não tem mais o que fazer. Esses debates precisam ser feitos. Os clubes precisam criar os mecanismos para se proteger, porque vem muita gente de má índole e incapaz mesmo de tocar um clube de futebol para comprar SAFs brasileiros. Isso vai acontecer. Enfim, eu acho que não está tão sintético ainda, mas vou experimentar mais outras formas. Tá certo, Ilan. Ilan,
Cara, muito obrigado. Espero que tenha sido para quem está em casa nos assistindo prazeroso, quanto foi para mim aqui trocar essa ideia com o Irlan. Mais uma vez, Irlan, meu respeito, minha admiração pelo teu trabalho e agradeço ter aceito o convite aqui do Brasil de Fato. Não, eu agradeço o convite, fico à disposição para outros papos aí, agradeço também as considerações, as falas, e fico feliz também que vocês tenham trazido, né, estejam trazendo o debate de futebol, né, o debate aqui mais progressista, mais à esquerda, porque eu acho que é fundamental, né, a se apropriar desse debate, não com as idealizações, mas por viver mesmo o futebol por dentro e conseguir, eu até me lembrar desses dias aí, pegar as contradições do futebol e transformar em potência. Sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer se a gente tiver uma dedicação a entender bem essa indústria maluca. Eu vejo muita gente de esquerda sendo muito entusiasta de sapos. Eu falei, pô, faltou alguma páginazinha do livro aí. Vamos Exato. tentar entender o que é esse fenômeno. Então, estou à disposição para a gente fazer esse debate aí. Valeu, Irlão, um abraço. Bom, Beleza? fica por aqui o BDF Entrevista. Você pode acompanhar a reprise do programa no YouTube a qualquer momento. E siga nos acompanhando na rede TVT e na Rádio Brasil de Fato 98.9. Todo dia uma edição do BDF Entrevista para você. Valeu, um abraço.